Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. Marcelo. Hoje vim falar para você RH, você da empresa, você funcionário, que tem uma dúvida sobre o exame de acuidade visual, quando ele é feito, por que ele é feito, principalmente quando há algum risco ou alguma função específica. Se você tem essas dúvidas, assista esse vídeo. Pessoal, o exame de acuidade visual é um exame muito importante, principalmente para aqueles funcionários que estão expostos a riscos específicos, como, por exemplo, o funcionário que trabalha como motorista, que dirige profissionalmente, aquele funcionário que trabalha em altura, espaço confinado, ou que tem alguma máquina pesada, maquinário pesado, trabalha operando máquinas. Então, todos esses riscos que a gente citou, alguns deles, eles precisam de alguns exames específicos e um deles é o exame de acuidade visual. E por que ele é importante? Porque esse funcionário, quando ele opera uma máquina, opera uma empilhadeira, por exemplo, ele é motorista, ele precisa ter a visão muito boa. E o exame de acuidade visual é aquele que primeiro vai nos dar uma ideia dessa visão desse funcionário. Então, por isso ele é importante e deve ser feito principalmente nesses funcionários que têm esses riscos, como a gente citou. E ele deve ser feito quando? Geralmente no exame admissional ou pré-admissional, nos exames periódicos e no exame de mudanças de função, quando há alguma mudança de uma função anterior para essa função que tem o risco, por exemplo, esse teste complementar deve ser feito. E o que acontece no exame de acuidade visual e por que ele é importante ou não? No exame de acuidade visual, a gente vai ver aí um teste para visão de longe e um teste para visão de perto. E também, com relação a alguma dessas alterações, a gente também vai saber como por exemplo, o campo visual com alguma dessas alterações. Caso esse exame tenha alguma alteração importante, aí sim vamos pedir uma avaliação de um oftalmologista para que haja aí uma investigação um pouquinho maior e aí com isso a gente saber se aquele funcionário pode ou não exercer uma função como essas que a gente citou anteriormente e esses riscos específicos, tá? Mas é muito importante porque às vezes você pode ter alguém que tem carta, algum motorista, por exemplo, ele já é operador, ele já tem um treinamento para operador de empilhadeira ou de máquinas, mas ele tem uma alteração na visão que é muito importante. E essa alteração, ela pode alterar aí a visão, o campo visual ou até a noção de profundidade. E com essa alteração da noção de profundidade, esse funcionário não sabe se aquilo que está um pouquinho mais para baixo ou mais para trás, qual é essa noção de quanto para trás, quanto para frente. E aí se ele está operando, por exemplo, uma empilhadeira, que ele vai levantar uma carga, ele não sabe aonde realmente essa carga está. Ou, por exemplo, quando ele está com uma carreta atrás, acoplada numa carreta, um caminhão, né? Ele não sabe mais ou menos aonde essa carreta vai bater lá atrás. Então, por isso, esses exames são importantes. E com a alteração, a gente não deixaria esse funcionário exercer a função dele em altura, ou como ser motorista, ou operar a máquina, para que não coloque em risco nem ele e nem outros funcionários envolvidos na mesma operação.